Isso. Vou pedir aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo de número 10, por favor. Hebreus, capítulo de número 10. Eu lerei do primeiro verso ao verso 18, se você puder acompanhar. Hebreus 10, do primeiro verso ao verso 18. E diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelos pecados. Depois de estar aqui em São Paulo 10 anos, essa primeira crise de afonia que eu tenho. Mas tudo a seu tempo. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses próximos dias, um pouco diferente talvez por causa da Covid, aquele chamado espírito de Natal. O que é o espírito de Natal? Nós entramos dezembro, agora novembro, este ano um pouco mais cedo, né, por causa da Covid, desde agosto, os shoppings começaram a, de alguma maneira, se decorar para isso, e nós entramos numa espécie de espírito de Natal. As pessoas ficam mais gentis, elas começam a se cumprimentar umas às outras, coisa que não fazem naturalmente. Quando chega naquela semana do Natal, qualquer pessoa que você converse, ela te desejará um Feliz Natal, um bom ano novo e um Feliz Natal. É meio que um espírito que toma conta das pessoas, um espírito meio festivo, um espírito, na verdade, que faz com que nessa época todos nós recobremos de fato a lembrança, a existência do que nós chamamos naturalmente de Natal, como muito bem explicado pelo reverendo Igor domingo passado. Não que o Natal tenha acontecido nesta época, sabemos que não, mas é uma época que se celebra essa data do nascimento de Cristo Jesus. História que as pessoas conhecem, mas que tem tomado um caráter meramente religioso. As pessoas até são capazes de contar a história de que Jesus veio, nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo e encarnou-se então
Deus nessa criança, ou sendo ela essa própria criança, e a partir daí nós conhecemos uma história que contamos. Sabemos falar dos reis, dos magos, na verdade, sabemos contar dos anjos, conhecemos a história de memória. A cada Natal nós lemos de novo a narrativa dos evangelhos, que trata exatamente desse pedaço da história. E é interessante porque, em geral, só lemos no Natal e só pregamos sobre esses textos no Natal. Já notaram isso, né? As nossas cantatas. Então isso passa a ser uma história narrada, mas uma história que as pessoas já conhecem a história, mas dificilmente conheçam hoje em dia o significado dessa história, as implicações. Se você perguntar para uma pessoa por que foi necessário que o Verbo se encarnasse, como nós ouvimos no domingo passado, grande parte das pessoas não vai saber por quê. Alguns vão dizer que Jesus se encarnou para trazer sobre nós um reino de paz. Nada mais humanista do que isso, né? Para trazer, digamos assim, essa perspectiva que nós tanto desejamos e buscamos, e até, de certa forma, queremos encomendar aos outros que obtenham, ou seja, essa paz meio que, de alguma forma, mágica que acontece, e só acontece, se acontece, no período de Natal. A Escritura narra aqui o nascimento e a encarnação do Filho como um mistério, e é sobre isso que vimos falando, um mistério de fato. E se você já parou para pensar sobre isso, é de fato um mistério, digamos assim, insondável. Deus tem realizado muitas maravilhas, muitos milagres, e milagre nenhum pode ser explicado, mas o milagre da encarnação é algo que a mente humana não é capaz de absorver. Se você conseguir me explicar, e eu vou ficar grato se você conseguir, por como a infinitude de um Deus que é totalmente infinito pode estar dentro do finito. Simplesmente não é possível. Se você conseguir imaginar, e eu sei que parece um pouco filosófico, mas como é que isso pode acontecer? Imagine a possibilidade de você pegar a imensidão e colocá-la dentro do espaço. Pois foi isso que aconteceu. O Deus eterno e absolutamente imenso foi colocado dentro do espaço. Imagine você pegar a eternidade, porque Deus é eterno, e colocar dentro do tempo. Se é que você consegue conceber essas categorias, digamos assim, se encaixando. Como é que nós podemos, na verdade, compreender aquele que é tudo, sendo colocado dentro daquilo que nada significa, e nada significa não é o corpo de Jesus em si, mas sendo trazido ao mundo como nós cantamos? De que maneira nós podemos entender toda essa, digamos, história? Só para ter uma ideia, um autor que nós estávamos lendo, eu e o reverendo Igor estávamos lendo, ele pinta isso com, eu diria, um tom poético. Ele diz que Maria amamentava em seu seio a Jesus, que era exatamente a pessoa que ali havia lhe dado leite para que ela pudesse amamentá-lo. Não sei se você percebe aqui, mas não é Jesus quem depende de Maria, mas é Maria quem depende de Jesus. Ele mesmo concedeu a Maria o leite necessário para mantê-lo, para sustentá-lo, porque tudo depende dele. É como este culto aqui, estamos reunidos, todos nós prestando culto ao Senhor, mas se o Senhor não nos conceder a graça de nos conduzir, esse culto não tem qualquer valor. Deus em momento algum será honrado, a não ser que Ele mesmo se honre por nosso meio. Ele recebe de nós o que Ele nos dá. Isso está longe de ser compreendido, imagino eu, e se você concorda comigo, de ser compreendido nas atuais, digamos, celebrações de Natal. Esse mistério desapareceu.
As pessoas parecem já saber tudo sobre o Natal. E é exatamente sobre o mistério que nós precisamos recobrar. Porque temos abandonado exatamente o significado real do Evangelho em si, para alguns conceitos, para algumas condutas, para alguns comportamentos completamente religiosos, na melhor das hipóteses. Se me permitem, em alguns casos, totalmente pagãos. Mas, na melhor das hipóteses, comportamentos religiosos, como se isso fosse o suficiente, como se isso de fato nos fizesse compreender. Estamos substituindo, estamos trocando, estamos, na verdade, deixando o verdadeiro, o real, por aquilo que nada mais é do que um símbolo. O Natal nada mais é do que um símbolo. O Natal em si, esse Natal que celebramos, ele sequer existe. Ele é uma imagem de uma realidade. Ele é sombra de uma verdade. Mas nós estamos nos apegando à sombra e desistindo do verdadeiro, abandonando o real. E um caso bastante semelhante é exatamente esta carta que o autor aos Hebreus escreveu. Se você conhece um pouco dessa carta, difícil de ser interpretada, difícil de ser pregada, exige muito de nós pregadores para poder realmente expor essa carta. Ela tem como pano de fundo, porque nós não sabemos quem é o autor, não sabemos quando escreveu, nós temos somente as circunstâncias em que ela foi escrita. E, ao que tudo indica, pelo seu conteúdo, os judeus que haviam se tornado cristãos, portanto, judeus cristãos, provavelmente da dispersão, ou seja, aqueles que viviam em outras regiões que não em Israel, estavam a essa altura do primeiro século, abandonando o cristianismo para voltar ao judaísmo. É como se estivessem desistindo de Jesus, de tudo aquilo que Deus realizou por meio de Cristo, e voltando às práticas judaicas, voltando aos sacrifícios de animais, voltando à guarda de sábados, voltando, na verdade, aos jejuns e a todas as suas, digamos, preceitos religiosos e cerimoniais, para de alguma forma alcançar a graça e o favor de Deus. E o autor de Hebreus escreve a carta dizendo: vocês estão loucos? Vocês perderam o sentido? Será que vocês não perceberam que vocês estão deixando o real para agora se apropriar do que é uma sombra? Vocês estão deixando o verdadeiro para agora abraçar aquilo que, digamos assim, é apenas um símbolo de tudo aquilo que veio depois, inclusive? Não perceberam isso? Se você é da minha geração, e eu, aqui hora já aviso que já pego fila preferencial, mas se você é da minha geração, você se lembra que nas tardes de domingo, lá atrás, havia um programa do famoso Silvio Santos, e que ele, na verdade, fazia com que algumas pessoas entrassem numa cabine. Do lado de fora havia prêmios maravilhosos, carro, algo que era uma novidade muito grande na época, TV a cores, né? Não tinha celular, porque naquela época não existiam essas coisas, mas uma série de presentes, que na época eram geladeiras, fogões, tudo presente que todo mundo gostaria de ganhar. E a pessoa ia para dentro da cabine, e ele começava a fazer uma brincadeira com essa pessoa, porque além dos grandes prêmios, haviam coisas sem valor, lata vazia, caixa de fósforo, era mais ou menos isso, né? E então ele, do lado de dentro, falava com a pessoa que só podia ouvir a voz dele, não podia ver, e ele dizia: você quer trocar este presente, ou seja, uma televisão, um carro, por uma caixa de fósforo, ou por este outro que está na minha mão? A pessoa não sabia o que era, e a pessoa dizia sim. Toda a plateia dizia não, mas a pessoa não ouvia a plateia, e a pessoa dizia sim. Trocava um prêmio de alguns milhares de reais por uma caixa de fósforo. Eu estou usando essa ilustração para dizer basicamente o que acontece aqui. As pessoas substituindo o Evangelho, a graça e o próprio Senhor Jesus por preceitos, cerimônias e atos religiosos. Por isso essa carta vem escrita, e o capítulo 10, ele é, de certa forma, nevrálgico nisso. É um ponto essencial naquilo que o autor
passa a descrever, e eu gostaria que você me acompanhasse, porque o que ele está dizendo aqui é que, na realidade, Jesus é superior a tudo aquilo que possamos imaginar. Ele começa no capítulo 1, dizendo que a revelação verdadeira vem de Jesus. Os profetas no passado falaram muitas vezes, de muitas maneiras, mas Deus revelou-se no Filho, e de agora em diante só o Filho é a revelação dele. Ele vai dizer que ele é superior aos anjos, ele é superior a Josué, ele é superior a Moisés, e nesse discurso, nessa sequência, ele vai dizer que o sacerdócio de Jesus é superior, que ele é um sumo sacerdote superior a todos, e é esse o ponto que nos importa, porque no capítulo 10 é sobre isso que ele está falando, mas ao falar desse sacerdócio, ele termina nos mostrando porque era necessário que o Filho se encarnasse, e esse é o nosso ponto. Por quê? Para que nós não fiquemos com essas perspectivas religiosas do Natal, mas que nós entendamos por que foi importante, por que foi necessário, porque foi parte do plano de Deus fazer com que o seu Filho se encarnasse. Essa é a resposta que eu espero nós encontremos aqui nesse texto, mas gostaria de começar pedindo a você que volte um pouco. A primeira coisa que ele nos diz que isso era necessário é porque era necessário um sacerdote que fosse humano, porém que fosse também eterno. Percebam bem, um sacerdócio precisaria ser feito e realizado por um homem que intercedesse pelos seus iguais, portanto era preciso que fosse humano, mas por outro lado, era preciso que fosse um sacerdócio eterno, e é por essa razão que precisa haver a união do Deus, do divino, do Deus com o homem, por isso é preciso que exista aqui o Deus homem. Agora, observe como no capítulo 4 isso fica um pouco mais evidente, no verso de número 14 ao verso 16. Aqui ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por essa razão que nós nos achegamos confiadamente a ele, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, por quê? Porque era preciso que fosse alguém que pudesse se compadecer das nossas fraquezas. Alguém que pudesse ser tentado, ou seja, como Deus seria tentado se ele não se encarnasse? De que maneira ele poderia ser tentado à nossa semelhança, sem ter de alguma forma tomado o nosso corpo? A razão da encarnação procede do fato de que era preciso um sacerdote que sim, fosse humano, que passasse por tentações, que sofresse as mesmas aflições, limitações que o homem, que pudesse ser sim tentado em todas as coisas, contudo sem pecar, mas era preciso que fosse homem. Alguém que não tivesse o nosso corpo não poderia ser o nosso sacerdote. Alguém que não fosse humano não poderia ser o nosso sacerdote. Que, aliás, é um equívoco que acontece muito hoje em dia no pensamento das pessoas. Baseado na expressão que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, muitas pessoas imaginam que a imagem e semelhança de Deus seja esse corpo belo e bonito que vocês estão vendo. Não é. Não é este corpo. Está certo? Em relação a este corpo, como diz Paulo na carta que ele escreveu aos Filipenses, foi Deus quem tomou a nossa forma. Foi Ele quem assumiu a forma de servo. Portanto, Ele se encarnou para que pudesse ser tentado, e contudo, sem nenhum pecado. E veja bem, por isso precisava ser Deus homem, porque precisava ser tentado, mas simultaneamente não poderia pecar. E qual homem é capaz? Qual homem, descendente de homem, já não nasce pecador? Qual homem não traz consigo, na sua própria geração, exatamente essa corrupção humana que nos faz pecar? Por isso é preciso que o Espírito interceda, conceba, ou faça Maria conceber, e pelo poder do próprio Espírito ele nasça, e assim ele, com uma forma humana,
e ainda que divino, seja tentado, mas sem pecado. Sem isso, o que aconteceria? Não teríamos um sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas. Não teríamos um sacerdote capaz de entender o que se passa comigo, de compreender como, na verdade, o pecado atinge e aflige a minha vida. Eu não teria sequer a quem recorrer, ou seja, eu não teria em quem confiar. Verso 16 do capítulo 4. Aproximemo-nos então com coragem, com ousadia, com confiança, a fim de recebermos dele socorro em ocasião oportuna. Sem ele, meus queridos, não haveria um sumo sacerdote a quem nós pudéssemos recorrer, e nem um sumo sacerdote que pudesse se compadecer de nós. Por isso ele precisava ser tanto divino quanto humano. Mas se você puder caminhar um pouquinho adiante, vá até o capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus. Aqui o argumento é diferente. E o autor, ele passa a nos dizer que há aqui duas linhas de sacerdócio. Se você não é muito afeiçoado à Escritura, ou não tem muita leitura, ou não leu muito, deixe-me explicar então. Ele está citando um texto de Gênesis, quando Abraão volta de uma batalha, tendo vencido os inimigos, libertado Ló, seu sobrinho, e quando ele volta, ele encontra com um sacerdote, conhecido como sacerdote de Melquisedeque. Alguns autores compreendem, e eu também entendo sim, que aqui era o próprio Deus se manifestando. O nome Melquisedeque é exatamente o rei de justiça. É essa a ideia de Melquisedeque. E o rei de Salém, como ele é descrito, ou seja, o rei da paz. Portanto, para mim, uma referência ao próprio Deus, ao próprio Filho, segunda pessoa, que se manifesta, e a quem Abraão presta a sua oferta e dá o seu dízimo. Com isso em mente, o autor quis dizer que os filhos de Abraão, portanto, o sacerdócio de Arão, que estava em Abraão, estava exatamente na semente de Abraão, prestou de fato aqui a sua oferta, os seus dízimos, a esse sacerdote. Com isso ele está dizendo, o sacerdócio de Melquisedeque, portanto, é superior ao sacerdócio de Arão, porque Arão estava em Abraão, e Abraão se curvou diante desse sacerdote de Melquisedeque. Esse é o seu argumento, você vai ver isso aí no verso 7, porque este Melquisedeque, ele descreve a partir daí, esse seu pensamento, principalmente esse seu argumento aqui em relação a Melquisedeque. Mas logo depois, no verso 23 ao verso 25 do capítulo 7, observe o que ele escreve falando então desse sacerdote, e é isso que também nos importa aqui. Capítulo 7, só um instante. Verso de número 23, ele diz: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, continua, diz ele, para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Qual é o argumento do autor de Hebreus? Simples. Os sacerdotes de Arão, aquele sacerdócio religioso, e que os judeus estavam tentando voltar, eles na verdade realizavam um sacerdócio, mas eles morriam, e quando um homem morre, cessa o seu ofício, cessa o seu ministério, cessa a sua intercessão sacerdotal. E ele está dizendo que este outro não, ele ressuscitou, está à direita de Deus. E eu quero que você note bem o que ele diz aqui, ou seja, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, diz o texto. Por isso, eles pode salvar, verso 25, a todos os que se chegam a Deus, e diz o verso 25, vivendo sempre para interceder por eles. Na Bíblia, eu já marquei essa frase, se você quiser marcar na sua, porque isso é essencial. Jesus é um sacerdote diferente por isso.
Era necessário que ele se encarnasse para que ele pudesse morrer e ressuscitar, sim, e porque o seu sacerdócio é imutável, ele não muda, ele permanece para sempre. Hoje, exatamente agora, Jesus está exercendo o seu sacerdócio por nós. É Ele quem está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Enquanto estamos reunidos aqui, não é o seu culto, não é o seu dízimo, não é a sua presença, não é a sua audiência para você que está em casa, não é na verdade o fato de termos vindo aqui, não é o fato de eu me tornar membro de uma igreja, não é o fato de eu ser presbiteriano, nada disso pode de fato fazer diferença diante de Deus. Nós estamos diante de Deus porque o Filho está lá intercedendo por nós, porque Ele não morreu, porque Ele ressuscitou, intercede todos os dias, para sempre, por toda a eternidade. Vai terminar a nossa era, uma nova era nasce. Nós, na verdade, seremos refeitos agora no corpo da glória, como diz a Escritura, nessa esperança que temos na vinda de Cristo, e naquela ocasião e por toda a eternidade, ainda que estejamos na glória com Deus, o Filho estará ali intercedendo por mim e por você. É por isso que Ele pode salvar, e os outros sacerdotes não. É por isso que Ele é o único que pode, de fato, receber da nossa parte a confiança. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aos seus leitores. Vocês não percebem que vocês estão abandonando o seu intercessor, o único que é capaz de estar à direita de Deus e falar em nome de Deus, por aqueles que passam, que morrem, cujo ministério é completamente temporário, por maior que ele seja. Pense em qualquer grande nome da nossa teologia, se foram, não estão mais exercendo ministério, seja ele quem for. Se você é um bom presbiteriano, você se lembrou de Calvino, que bom, o ministério de Calvino acabou. Se você, na verdade, é um bom, digamos, evangélico, você talvez tenha se lembrado de Lutero, ou quem sabe de Billy Graham, ou quem sabe de Russell Shedd. Seja quem for, por maior que tenha sido, o ministério deles acabou. Quem intercede por nós é aquele que permanece vivo, à direita de Deus, intercedendo para sempre, por mim e por você. É por isso que precisamos, e era necessário, que o Filho se encarnasse, para se tornar esse sacerdote. E se você está aí no capítulo 7, veja bem como ele escreve um pouquinho mais adiante, verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O que o autor de Hebreus agora argumenta é o seguinte: tudo bem, você quer depender dos sacerdotes que estão lá no templo, sacrificando animais? Vá lá. Mas lembre-se, esses sacerdotes, toda vez que vão sacrificar, primeiro eles precisam sacrificar por quem? Por eles, porque são pecadores, como você e como eu. Então eles sacrificam animais primeiro por si, e depois eles sacrificam pelo povo. E ele está dizendo que esse sacerdócio não tem poder para nos salvar, não tem poder para, de alguma forma, nos apresentar diante de Deus. Era preciso que fosse um sacerdote santo, imaculado, sem pecado, perfeito. E esse precisava ser Deus, homem. Notam como, na verdade, o Natal é muito mais relevante e importante do que essa linguagem superficial e rasa que temos ouvido. Ele é necessário, porque na verdade era preciso que fosse alguém que vencesse o pecado, que fosse o tentado, mas que não pecasse, alguém que fosse sem pecado, para que ele não tivesse que oferecer sacrifício primeiro para si, e depois pelos outros.
tempo não nos permite, mas nós poderíamos voltar aqui ao texto de Levítico, por exemplo, e começar a reconstruir como é que eram feitos esses sacrifícios pelos sacerdotes. O banho que eles tinham que tomar, as vestes novas que precisariam trazer. No período de Jesus, estendiam-se tapetes para que ele não pisasse no chão até que chegasse aos santos dos santos. No santo dos santos só entrava o sumo sacerdote, amarrado pela cintura, porque ninguém poderia entrar lá. E esse homem, pecador, para entrar lá, precisava primeiro ser purificado, porque ele era impuro, porque ele é pecador também. Nós precisamos de um sacerdote inculpável, e por isso era necessário que o Filho, o Deus verdadeiro, o Verbo, se encarnasse. Do contrário, o sacrifício seria insuficiente por cada um de nós. Mas vá agora ao capítulo 10, por favor. Eu gostaria de ponderar com você em mais duas observações que o autor nos faz aqui. No capítulo 10, por favor. Aqui, claramente, ele vai dizer que Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote suficiente. Claro que ele ainda está fazendo aqui uma comparação com os outros sacerdotes, ou com aquela religiosidade judaica, mas particularmente aqui a evidência é que, na realidade, os demais são insuficientes. Eles, na verdade, são ineficientes para a salvação. Vamos ao texto aqui. Capítulo 9, por favor, versos 25 e 26, só para não perder o contexto, e diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lógica do autor é bastante, digamos assim, insofismável, não é possível questionar, ele é preciso quanto a isso. Se o sacrifício do sacerdote fosse suficiente, pergunta, por que ele precisa repetir esse sacrifício todos os anos? Parem para pensar. Qual a necessidade? Repete-se, porque na verdade o sacrifício não é suficiente. Se ele fosse eficiente, você ofereceria uma vez e não teria necessidade de outra. Mas toda obra humana é insuficiente, é ineficiente, ou seja, ela é incapaz de alcançar, ela necessita de uma repetição, porque ela não era, claro, o efeito necessário, ela era apenas uma sombra da morte e do próprio sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus é superior porque ele realizou esse sacrifício uma única vez, um único momento, e isso já estava definitivamente cumprido. Não é necessário um novo sacrifício. Algumas pessoas se perguntam por que o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, que hoje é uma mesquita, não voltou até hoje às mãos dos judeus. Não sei, é difícil avaliar a história, mas uma das coisas que eu creio que é bastante relevante quanto a isso é que se esse templo hoje estivesse nas mãos dos judeus, com certeza eles estariam realizando sacrifícios de animais nos altares de novo. Na hipótese de que esse sangue alheio, como diz aqui, esse sangue pudesse de alguma maneira expiar ou perdoar os seus pecados, de maneira alguma. Deus demonstra essa diferença claramente através do fato de que ele realizou esse ato uma única vez. Ou seja, não se repete, não é esse caráter religioso que nós atribuímos. Nada do que fazemos religiosamente pode, de alguma forma, atender a esse preceito. Querem ver como isso ocorre? Esta ceia que vamos celebrar hoje, mesmo crendo que é um sacramento, o poder não está nela, está no Filho.
Nós repetimos, porque quem precisa aprender sou eu e você, quem precisa se lembrar sou eu e você. Mas Deus não vai nos perdoar hoje. Se você crê no Evangelho, Ele nos perdoou no dia em que Cristo Jesus foi crucificado, e no dia em que você confessou a esse Jesus como Senhor da sua vida. Naquele dia, todos os seus pecados foram perdoados. Nós não vamos tomar a ceia para, de alguma forma, Deus nos redimir das nossas faltas, porque elas já foram redimidas. Isso é um símbolo, sim, e é um sacramento. Aqui Deus vai alimentar a nossa fé, mas fé em Jesus, nele, e não numa cerimônia religiosa, porque se você tomar esta ceia como uma mera cerimônia religiosa, como parte da nossa liturgia, volto a dizer, isso não tem o menor efeito em sua vida, se é que tem um efeito, né? Se tiver, é um efeito maléfico, e não o benefício e a bênção que Deus nos dá. Se você não entendeu isso, os cânticos que cantamos não têm o menor valor. Aquilo que fazemos não tem, de fato, valor algum diante de Deus, a não ser que eu compreenda que não são ritos cerimoniais que se repetem em minha vida que me tornam santos, mas o sangue de Cristo Jesus, sacrificado por mim, uma única vez. Entendeu o argumento do autor? E eu creio que ele é bastante lógico e simples até de entender. Tudo que se repete necessita ou demonstra incapacidade, insuficiência. Bom seria que nós pudéssemos fazer, como gostaríamos, uma única refeição no dia e estarmos alimentados para o restante da vida. Mas está óbvio que o alimento que nós tomamos, ele não é o suficiente para nos nutrir a vida inteira. Ele é insuficiente, e é esse o argumento do autor de Hebreus. E então chegamos ao verso 5 e verso 10, importantíssimo também. Ele diz, nesse verso 5 do capítulo 10, citando o Salmo 40, ele diz: por isso, ao entrar no mundo, falando do Filho de Jesus, Jesus diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O Senhor não quis sacrifício. Veja bem, Davi dizendo isso, até fica difícil entender por que Davi escreveu. O Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis holocausto, o Senhor, na verdade, me deu um corpo. Mas é claro, Davi não falava de si, Davi falava profeticamente, falava em nome de Jesus, revelava antecipadamente esta verdade. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer holocausto, o Senhor não quer preceitos religiosos, o Senhor não quer simplesmente prática religiosa, o Senhor não quer apenas uma denominação, o Senhor não quer isso. O que o Senhor deseja? E então ele responde: um corpo me formaste, o corpo de Cristo. Por isso é necessário que ele se encarne, porque é o corpo que de fato nos torna aceitáveis diante de Deus. Você pode oferecer tudo o que você tiver a Deus, mas o que te coloca diante da face dele, de maneira aceitável, é o corpo de Cristo Jesus. Verso 10, ele repete esta mesma verdade, diz assim: nessa vontade, a vontade do Filho, é que temos sido nós santificados, ou seja, somos santificados nele, mediante a oferta do corpo de Cristo, ou de Jesus Cristo, uma única vez. É nessa vontade, na vontade de Jesus, ou seja, no seu sacrifício, não no sacrifício, obviamente, de animais. É por isso que ele pode afirmar, como lemos aqui, claramente no verso de número 4, se eu não me engano, essa conclusão absoluta. Diz ele, no verso 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Pode matar quantos animais quiser, pode fazer o sacrifício que quiser. Eu sei, hoje em dia a gente não faz isso, né? Não sacrifica mais animal, não para essa finalidade, né? Embora tenha algumas religiões que ainda façam, mas não para essa finalidade. Os cristãos não sacrificam desde que Cristo se sacrificou. Esse é o ponto. Eu sei que não, mas nós usamos muitos outros preceitos, muitas outras cerimônias, muitas outras rituais religiosos, nos quais nós queremos substituir exatamente essa encarnação. Uma delas, o Natal. No Natal as pessoas são gentis, e porque são gentis, elas se sentem mais santas.
mais boazinhas, mais pacientes, dão a vez ao outro na fila, tá? Levantam-se para que uma pessoa se assente. No Natal, passou o Natal, muda tudo, volta tudo como era antes, esqueça. Mas no Natal ela se sente assim. Ela imagina que porque vai ter uma ceia em casa, com um peru de Natal, uma farofa de uva passa, e todas aquelas tradições natalinas que a gente gosta de manter, ela imagina que por conta disso, ela é mais santa. Não. É o corpo do Filho, é o sacrifício do Filho. Sem isso, não existe nenhuma possibilidade de estarmos na presença de Deus. Essa é especificamente a razão porque o autor de Hebreus insistentemente diz aos seus leitores: não deixem a Jesus para voltar à religiosidade judaica. E se me permite então, agora você pode voltar às comemorações de Natal. Pode fazer o seu amigo secreto. Você vai ganhar seu par de meia, vai ficar feliz então com o presente que você recebeu. Você pode voltar a fazer as suas compras. Ontem, antes de vir aqui, eu e Eliane passamos no lugar bastante calmo, tranquilo, principalmente nessa época de Covid, não tinha ninguém, chamado Armarinhos Fernando, já ouviu falar? Você não anda, porque é tão apertado que você não precisa pôr o pé no chão, você vai no fluxo. Volte lá. E eu prestei atenção nisso. Como os pais e as crianças estavam envolvidas em comprar brinquedos e presentes. Olha isso aqui, fulano de tal vai gostar. O outro falou do meu lado: eu vi ali uma bateria de R$70. Bateria de tocar. Pensei em comprar para o Wesley. Veja que coisa impressionante, veja que coisa bacana. Todo mundo envolvido nesse espírito natalino. Você pode voltar a esse espírito. O que você não pode fazer é colocá-lo no lugar de Cristo Jesus. A encarnação é um mistério que você e eu não entendemos. E tudo isso que eu falei aqui sequer arranha a superfície dessa verdade. É um mistério que nós deveríamos dedicar a vida inteira para compreender. Como o infinito pode habitar o finito. Como o eterno pode entrar no tempo. Como a imensidão pode caber no espaço. Como Deus pode ser homem perfeito. Se você conseguir compreender esse mistério, por favor, me explique. Porque eu imagino só na glória, diante de Deus e diante do Filho encarnado, é que eu, quem sabe, posso começar a entender esse mistério. Pois é isso que o Natal significa. Eu espero que você não perca isso de vista. Celebre todas as suas festas, compre todos os presentes, inclusive para o pastor. Mas não se esqueça, o Verbo encarnado é o grande mistério desse Natal, é a grande verdade, é o real, não a sombra, é exatamente aquilo que nutre, que sustenta a nossa vida. Quando você estiver ali celebrando a ceia, lembre-se, esta ceia está na sua mesa, porque existe o Filho ao lado do Pai, intercedendo por você. Quando você estiver reunido com família, e você observar que você possui filhos, irmãos, parentes, lembre-se, você só os tem porque o Filho está intercedendo todos os dias por você, porque esse sacerdote está lá, à direita do Pai, para sempre. E graças a isso, eu e você podemos esta noite voltar para casa com aquela certeza no coração de que o culto que nós prestamos, Ele o aceitou, porque foi Ele quem nos deu. Sem Ele, absolutamente nada podemos oferecer.
Se você entendeu essa verdade, então eu e você começamos a compreender o Natal, o mistério de Deus. Quero convidar os presbíteros e o reverendo Igor, para que possamos celebrar a ceia junto com os irmãos.